Mãe exige que o adolescente desista do lugar. Não percebe o que tem nas suas calças jeans. Tenho 2 filhos pequenos. Você deveria ter me oferecido o seu assento no momento em que me viu entrar nesse ônibus, meu jovem. Assim começa a nossa história de hoje. Se ninguém estava prestando atenção antes, agora estavam. Ele se levantou de forma desafiadora e levantou seu jeans. Houve um suspiro audível quando ele revelou algo que essa mãe nunca tinha visto antes. Thomas Scott trabalhava como atendente na segunda maior rede de farmácia dos Estados Unidos, a Walgreens, na cidade de Fort Worth, Texas. Ele tinha acabado de terminar mais um turno de 10 horas ininterruptas quando fez o seu caminho para a estação de ônibus. Seu corpo já estava se movendo no modo de piloto automático. Ele havia feito esse trajeto tantas vezes que o podia fazer de olhos fechados, dormindo. O ônibus chegou bem na hora. Thomas cumprimentou o motorista e entrou. O ônibus estava mais cheio do que o normal. Restavam apenas alguns assentos. Thomas foi até o assento livre, perto da parte de trás do ônibus. Quando ele se sentou, ele suspirou de alívio. Foi a primeira vez que ele se sentou em mais de 10 horas. Seu corpo derreteu no banco quando o ônibus partiu. Então, Thomas notou um rosto desconhecido. Havia um jovem garoto sentado mais para frente do ônibus. Poucas pessoas pegaram um ônibus naquele horário, mas aqueles que costumam usar a mesma rota uma e outra vez acabam se familiarizando com os rostos rapidamente. Mas ele nunca tinha visto esse menino antes. Com o olhar lateral, ele percebeu que o garoto estava sentado no banco reservado para pessoas vulneráveis, como as grávidas, com algum tipo de deficiência ou mulheres com filhos pequenos. E ele não era o único. O ônibus tinha acabado de parar no próximo ponto, e lá um monte de passageiros subiram a bordo. Um desses passageiros era uma mãe com 2 filhos pequenos a tiracolo. Imediatamente Thomas notou que ela olhava para as cadeiras reservadas e seu rosto parecia visivelmente desgostoso, uma vez que ela viu o adolescente sentado nele. Ele parecia um garoto de 18 anos perfeitamente saudável. Ela começou a encará-lo. Thomas observava toda a situação enquanto a mãe, visivelmente irritada, começava a encarar o jovem. O menino permaneceu indiferente e ignorou toda a cena que se formava ao seu redor. Em vez disso, ele apenas ficava alternando olhar para o seu telefone celular e pela janela. Thomas acompanhou o olhar do jovem em direção às árvores que passavam, casas de madeira, planícies abertas. Quando voltou a olhar para a mulher, ficou alarmado. Seu comportamento, ignorando-a, deixou a mãe ainda mais irritada. Thomas podia ver que ela estava começando a perder a paciência. Thomas sabia que ela estava tentando intimidar o menino, o forçando a oferecer seu assento para ela através de um olhar intenso, mas não estava funcionando. Thomas se preparou para o que ela faria em seguida. Quando a mulher percebeu que suas olhadas incisivas não estavam inspirando a reação que ela queria, ela desistiu de sua atitude de ser apenas passiva e escolheu uma abordagem mais direta. Ela foi em direção ao menino. Agora não era apenas Thomas que podia sentir a crescente tensão irradiando da mulher. Ela parou a um passo do menino, se abaixou e falou em um tom firme e forte. Ela falou alto o suficiente para todos no ônibus ouvirem. De repente, todos os olhos estavam observando aquela cena. O menino olhou para ela sem se impressionar. Thomas sabia que com uma atitude daquelas, as coisas ruins estavam prestes a acontecer. Você percebe que está sentado em um lugar reservado para pessoas vulneráveis? Se você tivesse boas maneiras, você ofereceria seu lugar para alguém mais merecedor, ela falou. Ela fez uma pausa, esperando o menino reagir. Ela provavelmente estava esperando que ele se desculpasse logo em seguida e implorasse por sua misericórdia. Mas esse menino era muito mais do que parecia. O adolescente não disse nada. Então a mulher continuou querendo lhe ensinar uma lição, sem saber que seu plano sairia pela culatra. Eu tenho 2 filhos pequenos. Você deveria ter oferecido o seu assento para mim no momento em que você me viu entrar nesse ônibus, meu jovem. Se alguém não estava prestando atenção neles, agora estavam. O silêncio engoliu o ônibus. Thomas tomou o motorista vigiando a situação do seu espelho retrovisor frontal. O adolescente levantou a cabeça e olhou para todos que estavam olhando para ele. Alguns balançavam a cabeça em desaprovação. Outros, como Thomas, estavam completamente fixados em qual seria a sua reação. Thomas nunca poderia ter suspeitado o que aconteceu depois.
Thomas estava se perguntando se ele iria começar uma briga. Esse garoto realmente não parecia se importar com nada. Ele pegou seu telefone, pronto para pedir ajuda se necessário. Sem dizer uma palavra, o menino se levantou e a mulher começou a sorrir, pensando que tinha vencido essa batalha. Mas estava muito enganada. O menino alcançou uma barra de apoio do ônibus e se firmou. "Você acha que merece esse lugar porque é uma mãe?" Ele respondeu. O garoto estava vestindo um jeans, um moletom escuro e tênis grossos. Thomas poderia dizer que ele era um garoto descolado. Ele ainda tinha um plug no ouvido. Thomas estava na beirada do seu assento. Esse garoto tinha coragem de enfrentar a mulher daquele jeito e com todo mundo olhando para ele. O garoto tinha que ter cuidado com as suas atitudes, ou teria um ônibus cheio de gente contra ele. O sorriso da mulher foi rapidamente substituído por raiva. "Sim, eu certamente mereço mais do que você", comentou a mulher. O garoto riu ironicamente, antes de se abaixar e pegar seu jeans. O garoto olhou para os olhos de todos que o observavam, enquanto ele lutava para tirar algo do seu jeans. Ele mexeu e puxou as pontas do seu jeans até que o tecido se soltasse. Todos assistiram ansiosos, imaginando que objeto ele estava prestes a tirar da sua roupa. Ninguém esperava por essa reação, especialmente a mulher que o confrontava. Thomas estava em estado de alerta. Ele conhecia as leis sobre porte de armas no Texas. Imediatamente ele imaginou o pior cenário. Seu coração batia forte enquanto seus olhos estavam fixos nas mãos do garoto adolescente. Só então ele viu algo que pareciam ser bolas debaixo do seu jeans. O calafrio percorreu sua espinha. O menino puxou sua calça jeans e chutou sua perna protética para fora da calça. Houve um suspiro audível no ônibus. Subitamente, todos ficaram horrorizados pela ação que esse jovem teve que fazer para provar que estava certo para essa mulher. Thomas viu o rosto da mulher ficar vermelho de vergonha e vergonha. De repente, ela ficou sem palavras e recebendo a atenção de todos. Suas palavras não saíram da sua boca e, em vez disso, ela recuou de volta ao seu espaço de pé. Sem dizer uma palavra, o menino olhou para todos antes de se sentar e arrumar seu jeans. Thomas não podia acreditar no que aconteceu. Sem aviso, um sentimento intenso tomou conta dele. Ele se sentiu péssimo pelo garoto e quase passou mal do estômago. Thomas se viu pensando em seu irmão, que também era amputado, pois havia perdido um membro na guerra. Imaginar seu irmão passando pelo que o jovem acabou de passar fez seu coração doer de tristeza. Ele esperava que o garoto não estivesse envergonhado pelo fato de ser deficiente, e então uma ideia veio à sua mente. Thomas gritou: "Cara, essa perna é tão legal! Que papelão a senhora fez!" Suas espontâneas palavras de encorajamento inspiraram outros passageiros a fazer o mesmo, e de repente uma explosão de apoio e encorajamento invadiu todo o ambiente do ônibus. Todos aplaudiram o garoto pela sua reação. Não demorou muito para que o jovem estivesse sorrindo novamente. Ele visivelmente parecia muito mais confiante sobre a sua condição. As pessoas bateram nas costas dele e pediram desculpas por vê-lo passar por toda essa situação constrangedora. Mas uma lição, acima de tudo, ficou com Thomas naquele dia. Nunca é bom julgar as pessoas pela aparência, especialmente quando se trata das condições ou deficiências de alguém. Muitas pessoas que sofrem de doenças se apresentam como uma pessoa de aparência perfeitamente saudável. É por isso que é sempre importante abordar todos com bondade, compaixão e compreensão, que é exatamente o que Thomas decidiu fazer a seguir. Assim que todos terminaram de falar pelo menino, Thomas se aproximou dele e se sentou ao seu lado. Ele começou a dizer que tinha um irmão que tinha exatamente a mesma condição que ele. Thomas explicou ao garoto de que forma seu irmão perdeu a perna na guerra e contou como ele está indo bem agora, até mesmo ganhando medalhas em esportes competitivos. O menino sorriu e Thomas deixou seu número de telefone com o menino. Ele pediu para entrar em contato caso ele estivesse com interesse de conhecer alguém como ele. Talvez eles pudessem se relacionar de maneiras que outros não conseguiriam entender. O rosto do adolescente se iluminou, seus olhos brilharam. Ele disse a Thomas que nunca conheceu ninguém como ele e adoraria conversar com o irmão dele. A dupla acabou se encontrando e se dando muito bem. E agora, o menino tem alguém que entende o que ele está passando e que pode lhe ensinar a como superar todas as dificuldades que a vida com certeza vai lhe apresentar. E essa foi mais uma história sensacional de hoje aqui do nosso canal.
Obrigado por assistir, um forte abraço e até a nossa próxima história, aqui no Histórias Sensacionais.